Oi. Oi, Bom oi. dia. Feliz sábado para todos. Bom dia, Edmilson. Feliz sábado. Bom dia. Que feliz bom tê-lo sábado. aqui conosco novamente. Para mim é um prazer, né, poder estar aqui na igreja novamente, né? A alegria desse Edmilson é vir passar essa lição, que pensa aí num rapaz que gosta de passar, gosta de porque- passar a lição. É porque quando eu estou aqui comentando a lição, eu aprendo mais do que quando eu fico no banco. Então, por isso que eu gosto. Não é de ensinar, não, que eu não tenho muita A coisa gente vai para ensinar, aprendendo à não. medida que vai conversando, né? Exato. Feliz sábado da igreja aqui presente, né? Aos irmãos chegaram aqui a tempo. Feliz sábado a você também que está nos acompanhando aí do outro lado da tela, né? Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês, né? E vamos orar para a gente começar, então, a recapitulação da lição. Oremos. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado pelas lições que o Senhor nos trouxe através desse estudo. E nós queremos agora recapitulá-las para que nós possamos incorporá-las à nossa vida diária. Nós te pedimos a guia do Santo Espírito para que nosso entendimento seja aberto e possamos receber as mensagens aqui contidas. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, vamos para a quarta lição, né? Nós estudamos a quarta lição e vamos recapitular já a lição 4, né? Vendo a face do ourives. E o versículo para memorizar dessa semana estava lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, que diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Para a lição dessa semana, né, os títulos são assim bem diferentes, né? Precisa a gente destrinchar bem para entender a conexão de cada dia com o título principal, com o título da lição, né? Exatamente. E para a gente conseguir fazer a conexão de todos os dias, é preciso que a gente entenda a lição de sábado. Pelo menos semana passada foi assim, era preciso a gente entender a lição de sábado, da gaiola, a história da gaiola. Da gaiola. Né? E dessa vez, para a gente entender como que vê a face do ourives, né, é preciso também a gente entender a história de sábado. Né? Então, a história de sábado conta aqui que, para que um professor levou a turma dele para ver um ourives purificando o ouro, né? Então, ele colocava ali com umas misturas, aí purificava o ouro. Aí, quando ele via que não estava bom, ele colocava mais mistura e aquecia mais ainda, né? E aí alguém perguntou para ele: mas quando é que você sabe que o ouro já está purificado? Ele disse: quando eu consigo ver a minha face nele, né? Então, quando a gente conseguir ver Cristo, ou quando Cristo começar a ser refletido em nós, aí vai estar no ponto. Exatamente. Então, quando o título, né? Vendo a face do ourives, eu imaginava assim, que seria uma oportunidade que nós teríamos de estar frente a frente com Deus, né? Como Moisés pede a Deus para que veja a sua face, né? Mas, na realidade, não é nós vermos a face do ourives. É o ourives ver a sua face em nós. Então, enquanto nós não estivermos refletindo a imagem de Deus na nossa pessoa, ainda não estamos... A purificação não está completa, não né? está completa ainda, né? Então, E haja fogo, viu, gente? Haja Pois fogo. é. E, inclusive, a lição fala, né? A gente acha, às vezes, o fogo ruim, né? Mas é sobre esse fogo, nessa purificação que a gente vai estudar, vai recapitular, né? A partir de agora. Começando aí pela própria imagem de Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, né? Isso. Se eu não me engano, é o capítulo 2 que fala isso, e não o 3. Foi feito, moldado, e foi feito a imagem... A gente já estudou até no trimestre passado o que significava essa imagem e semelhança, né? Tanto uma semelhança física quanto na semelhança intelectual. O povo tinha um conhecimento muito grande, né?
No caso ali, Adão e Eva tinham um conhecimento muito grande, só não conheciam na prática o que era o mal, mas na teoria ele conhecia, sabia o que o mal poderia fazer para eles, né? E essa imagem de Deus, infelizmente, se perdeu com o pecado. Veja, quando Deus faz o homem, ele diz, olha, e fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Como a Marlete está frisando aqui, não é só uma imagem física, né? Ser assim, 2 braços, 2 pernas, o nariz no mesmo lugar, os olhos, essa coisa assim. Mas também tinha um aspecto espiritual também. Né? O homem, ele tinha essa conexão espiritual com Deus, muito semelhante, tanto é que eles conversavam face a face e não havia problemas. Após o pecado, houve então essa separação, essa ruptura entre Deus e o homem. Veja, quando Deus faz Adão e Eva, ele diz assim, ó, conforme a sua imagem e semelhança. Quando nascem os primeiros filhos de Adão, ele já não era mais... E Adão, né, teve um filho conforme a sua imagem. Então, a imagem do homem já não foi mais criada a imagem de Deus, mas a imagem do homem, com as características pecaminosas, que antes não havia, mas agora, depois do pecado, passou a haver. Mas o versículo de domingo, ele diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ideia de Deus ainda é essa, né? O pecado, quando ele entrou, ele manchou a imagem de Deus na humanidade. Por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham uma conexão muito forte com Deus. E eles eram um com Deus. Tipo, eles não tinham pensamentos maus, eles não tinham desejos para o mal, eles não tinham corrupção. Mas quando o pecado entrou, o homem começou a ser suicida, começou a ser mentiroso. E a própria imagem física começou a se degradar, né? Nós, obviamente, somos bem diferentes, não anatomicamente, mas em muitos aspectos nós somos bem diferentes fisicamente de Adão e Eva, né? Um deles é a estatura, que a deles é bem diferente da nossa, né? Não precisa me humilhar assim tanto, né? Tem uns que ainda estão perto, né? Tem uns assim que chegam perto ainda. Nós não, né? Nós já estamos bem distantes. Mas a ideia de Deus é que essa imagem seja recuperada, e agora através de Jesus. Porque Adão e Eva tinham contato com Deus e conseguiam se espelhar em Deus, mas nós não vemos mais a Deus fisicamente, mas nós temos o pleno conhecimento de quem era Jesus, né? E ficou o exemplo dele para que nós seguíssemos. Eu perguntar aqui para a Marlete, para a Elisângela, que está aqui, como é que a gente pode saber que a imagem do homem hoje não é mais a imagem de Deus? Elisângela, você responde aí, a Marlete vai fazer, então, transcrever a sua resposta. Isso aí é pergunta para os universitários. A irmã Toinha, pergunta para a irmã Toinha. Quer não? Assim, a gente diz que o homem já não é mais a imagem de Deus, mas como é que a gente vai dizer que não é mais? No caráter, né? O caráter foi manchado, né? A gente não tem mais o mesmo caráter, aquela bondade inata, né? Aquela vontade de fazer o bem. Olha, o caráter é tudo, né? O caráter é o resumo do que ela está dizendo aqui. Mas a gente pode dizer também essa questão da personalidade, né? Que na realidade é o reflexo do caráter da pessoa. Mas o meu sogro, ele sempre disse, olha, uma pessoa que não tem Deus no coração, ele faz coisas que a gente nunca imaginaria que ele faria. Né? Então, a gente olha aqui a imagem de Deus como era, e hoje a imagem do homem, eu estou falando de maneira, como é que eu vou dizer, não emocional, eu não estou achando a palavra,
né? Mas a imagem do homem, a imagem de Deus, ela caiu na pessoa do ser humano. Ou seja, o homem não reflete mais no caráter, na personalidade, no aspecto espiritual, a imagem de Deus, né? Pensamentos, ações. Então, a parte física também caiu, né? Questão de estatura, questão de beleza, questão de muitas outras coisas. Mas, principalmente, no caráter, foi que houve uma queda brusca de relação entre o ser humano e Deus. E a gente tem que entender que isso tudo que nós estamos vivendo, né, é no meio de um grande conflito cósmico. A disputa do nosso coração, a disputa entre o inimigo e Deus pelo nosso coração, né? E aqui a lição ela fala que a gente tem uma parte a desempenhar nesse drama, né? Que nós estamos representando um time. E eu achei muito interessante a pergunta que no final da lição de domingo, né, que ele diz assim que você imagina um estádio enorme e uma torcida de um lado e outra torcida de outro lado, né, da arquibancada. E você jogando no meio, né, o teu time, você sendo o time, né, qual torcida estaria mais animada, né? A do inimigo ou a torcida de Deus, né? Eles olhando ali, o mundo está olhando para nós nesse jogo aqui que a gente está vivendo, né? Será que eles estão? Qual é a torcida que está vibrando mais? É a torcida dos anjos do inimigo ou é a torcida dos anjos de Deus, né? Na realidade, eu gostei também, Marlene, dessa pergunta, porque ele diz assim, ó, as ações que você está fazendo no campo vai fazer qual torcida vibrar mais, né? Então, quando você está fazendo gol contra, o inimigo está... quando você está fazendo jogadas espetaculares a seu favor ou a favor da torcida do bem, né? Então, depende eu queria que a Marlete até começou, mas eu queria que você se colocasse no meio desse campo, né? Você se teletransportasse ali mentalmente e as suas ações ali, naquele campo ali, está fazendo que torcida vibrar. E a Alice, ela frisa até assim, nas últimas 24 horas, qual foi a torcida que mais vibrou, né? Tem isso ainda, o que foi que você fez aí, o balanço das suas últimas 24 horas? Está pendendo para que lado da balança, né? Qual é o lado da balança que está pendendo, se é o lado do inimigo ou se é o lado de Deus, né? Então, achei bem interessante. Aqui nos nossos amigos que estão participando conosco, a Helena fez 2 comentários aqui. O primeiro é um pouquinho do tema da parte anterior que a gente estava tratando, que ela disse que acredita que a semelhança no caráter é o principal alvo do Criador. E agora, sobre essa parte aqui que a gente estava comentando, ela disse que essa questão é realmente séria, né? Que a gente tem que agradar a torcida dos anjos celestiais. E aqui o Amaury, ele sempre pede oração, né? Mas ele conta uma bênção, né? Está dizendo aqui que passou no teste seletivo da SEMEC e agora o pedido de oração é para que não demorem a chamá-lo, né? Mas já é uma bênção aí, né? Graças a Deus. E nós estamos esperando também a Amaury vir para a igreja, né? Ele sempre disse que ia vir congregar aqui no parque, nós estamos esperando a Amaury. E agora nós vamos falar sobre... fé em meio ao fogo refinador. Olha, é complicado, gente. Não é fácil de entender quando você está dentro do crisol, você conseguir entender o que está se passando a seu redor. Às vezes a gente fica perguntando, né? Mas como? Por que está acontecendo isso? Para quê? Nós não conseguimos desvendar ou vislumbrar o que está, o cenário em volta, né? E a história, um exemplo dessa história é a história de Jó, né? Jó sabia que estava sofrendo, mas não sabia o que era que estava acontecendo em volta, né? Ele só perguntava: Senhor, não estou entendendo muito não, Senhor.
Não estou entendendo muito não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu procuro fazer a tua vontade, eu procuro ser fiel, eu procuro ser obediente. E uma coisa, ele dizia assim, ó, ainda que ele me prove, eu sairei como ouro, né? Então, ele entendia ali como uma provação de Deus. Ele entendia como uma provação de Deus. Ele não entendia o cenário todo. Então, muitas vezes, irmão, nós não precisamos entender todo o cenário. E até porque nós não vamos entender. Paulo diz que nós temos que combater o inimigo, que nós temos que estamos numa batalha que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Então, quando você está lutando numa guerra, numa batalha, que você consegue ver o inimigo, você consegue distinguir, é difícil. Mas quando você não consegue, aí a situação fica mais difícil. Sabe nem quais são as armas que vão ser utilizadas, né? É. Mas, olha, é bem interessante mesmo, porque Jó, ele não entendia esse contexto, né? Mas ele tinha confiança. Mas, quando o Edmilson falou, né? Quando a gente está dentro da prova, quando a gente está dentro do fogo, é difícil a gente conseguir enxergar além. A gente só consegue enxergar o momento, a dor, a dificuldade, parece que cega a gente. E a gente não consegue ver mais nada. E quando a gente está passando por uma provação, é só lamento mesmo, porque são poucos mesmo os que conseguem enxergar para além daquilo. Mas é tão bom a gente ter a história de Jó, porque se a gente pudesse voltar lá no tempo de Jó e dizer assim, Jó, calma, vai ficar tudo bem, você vai ter um monte de filho, e vai ser as meninas mais bonitas do reino, tudo vai ser restituído, aguenta firme aí, porque vai dar certo. E hoje, eu acho que não precisa vir alguém do futuro, porque Jó, lá do passado, vem dizer isso para a gente. Olha, eu passei por uma situação semelhante, mas fica firme. Provação, está doendo, mas vai dar certo. No final, você vai receber coisa muito melhor do que as que você imaginava. Mesmo que a gente não soubesse o futuro de Jó, mas a gente conseguisse deslumbrar as cortinas, né? Que separa o visível do invisível, você dizer, calma, Jó, não é Deus que está fazendo isso aí. Fique firme. É o inimigo de Deus que está. Então, e o que eu achei interessante na história de Jó é porque é o seguinte. Quando terminou tudo aquilo dali, que os inimigos, aliás, os amigos dele falam com ele, e dizem, e tentam argumentar, e aquela coisa toda, e quando ninguém tem mais palavras, porque realmente não tinha mais palavras para argumentar com Jó, Deus aparece para Jó. Deus fala com Jó. Mas só que Deus, ele não foi dizer assim, Jó, calma, Jó. Não era eu que estava fazendo isso, Jó. Jó, não era assim, olha, quem estava fazendo isso aí era o inimigo de Deus, que era o meu inimigo, tentando lhe desestruturar, tentando tirar a sua fé. Olha, mas eu estava sempre com você. Ele não falou isso aí, não. Ele simplesmente, né, disse assim, Jó, onde era que tu estava, Jó? Quando eu criei o mundo. E Jó, se tu tem algum entendimento, me explica. Aí, quem foi que colocou os fundamentos da terra? Quem foi que ensinou o caminho da corça a andar? Quem foi que ensinou o avestruz a criar os seus pintainhos no meio do deserto lá, daquela savana? Quem foi que deu alimento para o leão e aquela coisa toda? Então, Deus começa a conversar com Jó, mas Deus não explica para ele o que era que estava acontecendo. E então, ele só disse assim, Jó, você precisa entender de que eu sou o superior de todas essas coisas. Então, muitas vezes, quando nós estivermos passando por provação, não imaginem que Deus vai vir e explicar tudo que está acontecendo, não. Ele só vai chegar e dizer, olha, tenha fé, confie, que eu estou no controle de todas as coisas. Era isso que Jó precisava aprender, e Jó aprendeu isso aí. Tanto é que ele disse, olha, antes eu te conhecia de ouvido, mas agora os meus olhos te veem.
e eu me aborreço e me abomino no pó. Então, por quê? Jó, ele teve agora uma comunhão, um relacionamento, ele descobriu quem era Deus diante daquela provação e daquele crisol que ele estava e que ele enfrentou. E nós precisamos aprender também com a história de Jó nesse aspecto. Para mim, é um dos personagens com os quais eu mais me identifico. Nos momentos que eu estou em dificuldade, eu digo assim, mas Jó passou por coisa pior, então, e deu certo, então vai dar certo, né? Então, o bom disso é que Jó, ele sabia da integridade dele e ele sabia que aquilo era uma aprovação, né? Não, embora ele não soubesse os porquês, mas ele sabia os praquês, né? Que é o ideal, porque quando a gente está no meio da dor, a gente quer que Deus tire, né? Quer que passe aquilo ali. Quando Deus, muitas vezes, está usando aquilo ali para refletir a imagem dele. Porque, muitas vezes, é na dor que, infelizmente, né? É na dor que a gente põe muito mais o joelho no chão, é na dor que a gente clama muito mais, é na dor que a gente fica naquela, será que eu estou passando por isso que eu fiz isso de errado? Isso é consequência dos meus erros? A gente medita, reflete muito mais, será que eu estou colhendo alguma coisa de algo errado que eu fiz, né? Então, são essas provas, são esses momentos que nos purificam, que nos refinam. Olha, eu comportei durante praticamente 8 anos, né? E a comportagem, ela me ensinou muita coisa, muita coisa. Quem quiser, os jovens que estão começando, né? Quem quiser passar por essa experiência, é difícil, gente. Não é fácil, não. Comportar não é fácil. Mas ela ensina muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi, quando eu estava em dificuldades, né, que eu trouxe para a minha vida espiritual, principalmente nesses últimos meses, que a gente tem passado um baque daqueles mesmo, assim, que se eu for contar que a história... Um atrás, né, do outro, né? Que nem Jó, é só terminando uma notícia e vem chegando a outra. Exato. Aí eu não tenho coragem nem de contar aí fora, porque se eu contar, se alguém... Um carroceiro for passando, o burro começa a chorar. Então, é o seguinte, o que eu aprendi foi o seguinte, quando eu estava me vendo assim, que eu olhava assim para um lado e para o outro, eu olhava assim, e eu lembro principalmente, em especial, em Parnaíba, uma vez, em 88, e eu digo assim, eu parava e dizia assim, olha, amanhã eu vou estar olhando para trás e vou estar sorrindo. Porque eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. Então, quando a gente estava passando agora, nessa tribulação que a gente estava passando, que ainda estamos vivendo ainda, aí eu vi assim, ó, amanhã a gente vai estar olhando para trás, e mesmo que a gente não esteja sorrindo, mas a gente vai ver como foi que Deus nos livrou. Então, na hora a gente não vê, na hora a gente não consegue vislumbrar, é tudo escuro, é tudo tenebroso, mas a gente olha para além da escuridão e vai dizer assim, eu vou olhar para trás e vou saber como foi que Deus nos tirou dessa situação. Mas que Ele vai tirar, Ele vai. Ele vai tirar. Então, foi uma lição que eu aprendi do tempo de comportagem que eu venho levando, trazendo, e que me ajudam a passar por as dificuldades que a gente vem enfrentando no dia a dia. Lembrando, assim, eu já tive muitos perrengues na vida também, né? Passei por muitas dificuldades. Assim, mas eu sempre soube que Deus estava ali no comando, né? Quando o meu primeiro esposo faleceu, né, eu não estava aqui em Teresina, eu acho que eu já até falei isso aqui, né? Eu estava no interior lecionando, e quando a notícia chegou para mim, foi desesperador, né? Você sai, deixa seu esposo jovem em casa, né? E quando está viajando, você recebe uma notícia dessa, com 23 anos de idade, e naquele momento eu me desesperei. Mas, por incrível que pareça, logo em seguida eu senti fisicamente a presença do Espírito me confortando, né? Que não me deixou perder as esperanças. Então,
eu louvo a Deus porque Ele está com eu tenho certeza que Ele está com a gente nesses momentos de dor, nesses momentos que são mais angustiantes na vida da gente, que a gente acha que não vai suportar. Eu já tive a experiência de sentir isso na minha vida. E o pessoal está aqui comentando, né, Edmilson? Exato. A Sheila comentou que a personalidade já vem formada quando nascemos e o caráter é formado ao longo da vida através de nossas escolhas. E o irmão Luiz diz que Jó foi quem mais falou de esperança no Velho Testamento. A sua maior riqueza era espiritual. Muito bem. Continuando aqui, queremos agradecer outros aqui também, sua participação, a Ana Clênia, né? A Sheila que está participando aqui. Isabel. Imaculada. A Helena, Imaculada. Muito bem, gente. Continue aí que se a gente puder, a gente vem aqui dar uma olhada. Vamos falar ainda das últimas palavras de Jesus, né? Ali em Mateus 25, ele chama a atenção para uma parábola, né? Deus gostava sempre de ensinar o seu povo através de histórias, né? Eu aprendi também, conto muitas histórias das ameixas, né? Então, porque... Fazer o livro das parábolas de Edmilson. Como é que eu ia dizendo? Então, vamos falar aqui da parábola das 10 virgens, né? Ali, o azeite, por exemplo, né? O azeite, por muito tempo, e muitos historiadores, o próprio Ellen White também, ela faz uma referência ao azeite da lâmpada das virgens, né? Como sendo o Espírito Santo. Mas a lição, e a Ellen White também aborda, que o azeite ele também representa não só o Espírito Santo, mas também o nosso caráter. Como é que a gente pode entender aí que o azeite ali daquelas virgens representa aí o nosso caráter? Marcelinho, pode nos ajudar aí? Como ele representa o nosso caráter? Alguém pode nos ajudar o Marcelinho aí? Deixa eu ver se os irmãos aqui estão ajudando o Marcelo, né? Deixa eu ver se os universitários ainda não ajudaram. É porque ainda demora um pouquinho. Demora o delay de 20 segundos aí para chegar. Mas, olha, eu só vim compreender plenamente a resposta dessa pergunta na lição de sexta-feira, na parte de sexta-feira. Porque o Espírito Santo a gente já entendeu bem, né, qual a interpretação dele ali. O azeite foi aquilo que deu força, luz, né, para que elas ficassem, aguardassem e esperassem o noivo, né? Foi o que manteve ali, o azeite foi o que manteve a chama acesa, né? Da mesma forma, quem mantém a nossa chama acesa é o Espírito Santo, né? É quem nos faz aguardar pelo noivo. Mas também, como o Edmilson falou, como a Ellen White falou, e como a lição aborda, isso também pode ser comparado ao caráter. E o caráter é aquilo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, né? E quando a lição fala de sexta-feira, ele diz que... Porque ali, quando o noivo chegou, as nécias foram pedir o azeite, né, emprestado para as outras. Mas, se a gente entende isso como o caráter que a gente desenvolveu não pode ser passado para outra pessoa. As experiências que nós passamos, que nos purificaram e que transformaram o nosso caráter, não pode ser passado para outra pessoa. Como que Deus refina a gente? Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem duas escolhas. Tem gente que, quando passa por dificuldade, joga tudo para cima e abandona Deus, e tem outros que enxergam Deus na dificuldade e sabem que vão passar por aquilo ali, como o Edmilson falou, eu vou olhar para trás e vou sorrir, vou ver que Deus estava sempre no comando de tudo, né? E isso vai determinando o nosso caráter. Cada aprovação e cada escolha que a gente faz de como reagir àquela aprovação forma o nosso caráter. Então, eu posso, cada vez que eu passar por uma dor, me revoltar com Deus e dizer, Deus é mau, Deus não existe, por que Deus está permitindo? Se Ele existe, Ele é um Deus mau.
é um Deus tirano, é um Deus punidor, então eu vou me afastar desse Deus, eu não vou querer. E isso vai fazendo as nossas decisões e o nosso caráter. Por outro lado, aqueles que dizem, não, isso é uma prova, isso eu vou passar por ela, eu sei que Deus está comigo, como esteve na fornalha, como esteve na cova dos leões, como esteve no meio do Mar Vermelho. E isso são escolhas que nós vamos fazendo que vão transformando o nosso caráter. Essas experiências eu não posso passar para o Edmilson. No dia que Jesus voltar, Marlete, me dá aí um pouquinho aí da tua fé, do teu caráter, da tua experiência. Não, eu não posso passar. Isso é intransferível, isso é intransponível. Isso é algo pessoal. Exatamente. Uma grande lição que eu aprendi da parábola das 10 virgens é o seguinte. Se o óleo, né, o azeite ali, representa o Espírito Santo, e também muito bem retratado aqui, o caráter, como disse a Marlete, retratado aqui pela Marlete, o Espírito Santo, eu vou falar logo o seguinte, muitas vezes nós achamos que nós seremos condenados ou seremos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Mas, muitas vezes, nós também seremos condenados pela nossa omissão. Aquelas virgens ali, elas estavam lá. O que foi que elas fizeram, as nécias? Na realidade, elas não fizeram. Elas deixaram de fazer. Então, o erro dela foi a omissão, de não ter trazido óleo suficiente. Aliás, reserva. E é onde eu estava falando da grande lição da parábola, que eu tirei para mim, eu tiro para mim. Você não pode ter o Espírito Santo só para o gasto. Aquelas moças, elas tinham óleo, elas eram idênticas às outras. A chamada de nécia, mas não é porque elas andavam descabeladas, andavam com roupas rasgadas, andavam sujas, não. Idêntica, você olhar, e a parábola das 10 virgens é para dentro da igreja, não é para fora, não. É para nós aqui. Então, elas tinham o Espírito Santo só para o gasto. Só ali, para aquele dia, elas não tinham reserva do Espírito Santo. As outras, elas tinham para o seu consumo diário, que era o que tinha na lâmpada, e tinha uma vasilhazinha com extra. Então, devemos ter muito cuidado com essa questão da dose do Espírito Santo na sua vida. Não fique, não procure o Espírito Santo só para o seu gasto, só para aquele dia ali. Não, porque pode ser que o noivo demore, pode ser que as coisas fiquem escuras e você vai precisar de uma reserva. Cochilar, todas cochilaram. Cochilar não é o problema aqui. O problema foi que elas tinham só o Espírito Santo para o gasto. E aí, quando elas acordaram, que aí viu, o gasto já tinha se ido. E aí é onde entra a questão do caráter, né? Me dê um pouquinho da sua experiência, me dê um pouquinho do seu caráter. Não, vão lá e vocês adquiram por vocês mesmos, né? E elas foram. E pelo jeito, parece que não conseguiram, não. Volta. Por que eu acho que elas não conseguiram? Porque quando elas batem na porta e o noivo abre a porta, ela disse, eu não conheço vocês. Por que ele não conheceu? Porque ainda estava escuro. Então, significa que se ela ainda estava escura, é porque as lâmpadas dela não conseguiram acender mais as lâmpadas. E aí, se elas tivessem conseguido o Espírito Santo, ou o azeite, as lâmpadas estavam claras, elas tinham botado aqui é fulano, entra aí, desculpe aí, porque eu não estava conhecendo, mas agora que eu estou vendo você aí, tá, entra. Não, eu não conheço você, não conheço não, se não conhecia é porque estava no escuro, se estava no escuro é porque não conseguiram, então muito cuidado. Marta, você quer falar? Moisés? Assim, Para cima. Alô? Ele tá ligando. Pronto? Alô? Pronto, pode falar. Sobre isso daí, né? Da gente ter o Espírito Santo. Gente,
o momento, enquanto a gente está do jeito que nós estamos aqui, é muito fácil. A gente suportar qualquer provação, qualquer coisa, sabe assim? Mas quando chega o momento da dor mesmo, o momento da morte, o momento que você está sofrendo no hospital, é ali que mora o perigo. Se você realmente não tiver, entendeu? E às vezes, mesmo você estando, você precisa até de alguém ali do lado para estar te alertando, te lembrando. Desde que eu me conheço como gente, que o meu pai ele já tem coisa de igreja, de ler a Bíblia. E só na igreja adventista, acho que ele passou uns 40 anos e vocês viam a vida dele como que era. E na hora da dor mesmo, o negócio estava pegando lá, viu? A gente tinha que estar, pai, pelo amor de Deus, olhe, Deus não lhe abandonou, Deus está bem aqui. Igual ela falou, Deus está, né? Olha para Cristo, quando ele estava também no sofrimento, ele chegou até a dizer, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, quando chega o momento da dor mesmo, do leito do hospital, é ali que a gente tem que, se a gente, meu Deus, é muito perigoso. Eu tenho muito medo. É muito perigoso, porque a gente não se conhece, né? Enquanto você está bem, aqui você está bem, você está com saúde e tal, é muito fácil. Agora, na hora da dor mesmo, certo? Aí é muito perigoso, é muito complicado. A Marta falando isso aí, irmãos, eu tenho muito medo, porque às vezes a gente desenvolve um tempo como cristãos e tudo mais, às vezes as pessoas veem, conhecem a gente, dizem, olha, aquele dali pode vir provação do jeito que for, né? Mas, num momento... Por que eu estou falando isso aí? Porque a Marta trouxe à memória, né, os últimos momentos que a gente passou ali, que eu passei com o irmão Bernardo ali no hospital, e ele... sentindo muitas dores, e ele pedindo, Senhor, me dá o descanso, por que o Senhor não me dá esse descanso? Eu estou querendo descansar e não consigo, o que foi que eu fiz para estar merecendo isso aqui, e tudo mais. Então, é difícil, não é muito fácil não, é fácil a gente falar, mas é tão bonitinho, nós dois estar aqui na frente falando, quando a gente está em casa, o almoço esperando, né? Não tem, as meninas estão lá em cima assistindo o culto, a mulher está tranquila, está em isolamento lá em casa, mas está tranquila em casa. Então, assim, enquanto você está tudo bem, é fácil de você estar vivendo isso aqui, mas na hora da dor, realmente é difícil. Eu fico pensando, Edmilson, será que nós vamos suportar os momentos que vão vir, né? Na hora mesmo que vier a perseguição, eita, Edmilson, eu acho que vai ficar um bocado para trás. Quem sabe, eu, né, que estou aqui todos os dias de culto, estou à frente das coisas, pode ser que também não consiga chegar no alvo, né? Tem que ter muita oração, muito pedido, muita intercessão. Mas pode falar. Quando você comentou aqui sobre... o problema aqui não foi um pecado por ação, foi um pecado por omissão, né? Foi um erro e por omissão. Da mesma forma também, na outra parábola que ele fala, das ovelhas, né? Que quando vier o Senhor vai separar as ovelhas de um lado para o outro, com base naquilo que elas não fizeram, né? Porque assim, a salvação não é pelas obras, mas é lógico que Deus vai nos julgar por aquilo que nós fazemos, não é? Pelas escolhas, as decisões e as nossas ações. O erro aqui também foi por omissão. Quando Jesus diz assim, mas o vinde bendito meu Pai, vocês me deram roupa quando eu estava nu, vocês me foram me visitar quando eu estava preso. Ele disse, e quando foi que nós fizemos... vocês me deram roupa, me visitaram. Aí ele disse, e quando foi que você fez isso? Né? Quando eu estava em maior dificuldade. Aí os que não seriam as ovelhas, né, que seriam para a perdição, e quando foi que nós não fizemos isso? E quando você não fez para um dos meus pequeninos, ou seja, foi a omissão novamente que condenou aquelas pessoas. Certo. Desculpa, Marta, a Helena está dando aqui um bom dia para você, e a Sheila
disse bem que assim, uma coisa interessante, né? Tudo aqui é interessante, mas eu queria ressaltar o que ela disse aqui, ó. É perigoso para o doente e para os que cuidam, né? Porque assim, quem está ali do lado vê, Senhor, pelo amor de Deus, ouça, Senhor, ouça o pedido, né? Às vezes até o quem está ali do lado de quem está doente também está sendo provado, né? E isso, tem a dúvida. E falando ainda da questão das ovelhas e dos bodes, né? Aí entra a história das ameixas novamente, né? Você vai lidar com um bode, você vai lidar com ovelha, é uma coisa totalmente diferente. O bode, ele esperneia, ele grita, ele berra. Eu até já contei aqui a história que uma vez nós fomos salvar umas cabras que estavam morrendo afogadas. Essas cabras corriam, elas berravam, elas gritavam, e a gente tentando salvar, saímos de lá todo espinhado, mas para salvar aquelas indivíduas lá, e elas não queriam. Então, a ovelha, quando você vai fazer o manuseio dela, às vezes você vai ferrar elas, você vai tratar um ferimento, se você vai tratar um bode, na hora que você pega ele ele não sabe nem o que você vai fazer, você vai tratar aquela miséria lá, mas ele fica gritando, esberrando, e aí quando você mexe na ferida, aí é que ele berra mesmo. A ovelha, ela fica caladinha, ela fica muda, ela não diz, ela não expressa um berro. Você pode machucar ela, tá? E ela fica caladinha ali. Olha, gente, vocês talvez não testemunharam ainda há uma ovelha sendo levada para o matadouro. Ela vai ali caladinha, caladinha. Quando o homem lá, o carrasco, dá uma machadada na cabeça dela, ela não berra. Ela expressa um gemido só. É uma coisa impressionante. O bode não. Se ele tiver a oportunidade, só em você laçar ele já está esperneando. Então por isso que ele diz, nessa questão aí, que ele vai separar o bode das ovelhas e tudo mais. Porque o cristão bode é cheio de não me toque, é cheio de não me trisque. Qualquer coisa ele está berrando, ele está gritando, ele está esperneando, ele está... E a ovelha não, a ovelha ela vai para o matadouro, sabendo que vai para o matadouro, mas ela não berra, ela não... É claro que ela retruca, porque todo mundo retruca diante da morte, mas ela não berra. É uma coisa impressionante. E o profeta Daniel, né, ele falou aqui no capítulo 12 sobre a volta de Jesus, né? E ele fala que ele cita a questão dos sábios, né? Ele diz que que os sábios resplandecerão, e ele fala também que os sábios entenderão, né? Esses sábios aqui não é no sentido de conhecimento intelectual, não é os termos que ele usa aqui, não é quem entende de matemática, ciência, método histórico crítico de interpretação da Bíblia, né? Mas, como diz Provérbios, sábio é aquele que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. E os sábios aqui, ele diz que eles são provados, purificados, né? E resplandecem. Nesse sentido de resplandecer, porque, como o sábio teme ao Senhor, as pessoas conseguem ver a Deus nele. Então, nesse sentido, ele é luz para o mundo, né? É através dele que as pessoas vão ver a Deus. Exatamente. E ainda aí, fechando aqui a lição, né? Da minha irmã Fátima, está nos acompanhando aí. Talvez esteja lá em Porto, né? Ou está aqui em Teresina. Então, nós vamos falar sobre o caráter comunicado, né? O caráter e comunidade. Muita gente diz assim, vou para a igreja não. Porque lá na igreja é cheio de gente, cheio de hipócrita, hipocrisia, cheio de gente com problema, não vou nem dizer isso, vou dizer cheio de gente com pecados.
Aí eu pergunto, onde é que nós não vamos achar pessoas passando por situações? A igreja, ela não é, digamos aqui, um oratório. Um oratório, como é que diz? É um lugar onde só ficam os santos. Mas a igreja, ela é, eu sei que é um clichê, mas eu vou dizer. A igreja é um hospital. Então, aqui nós estamos, todo mundo tem problema, tem dificuldades. De vez em quando você é calcado o seu calo, você esperneia, né? E se você acha que a igreja, a igreja não vai contribuir com você para a sua santidade, o mundo muito pior. Então, aqui na igreja é onde nós juntos vemos uns defeitos uns dos outros, mas também procuramos corrigir nossos defeitos. Então, a igreja é um hospital que precisa de auxílio também, né? Um hospital não se faz só. A gente tem que entender que quando a gente for para o céu, a gente não vai morar num apartamento isolado, né? Sem contato e comunhão com ninguém. Deus nos criou para a comunidade, tanto aqui quanto no céu. No céu, milhares de pessoas juntos, né, convivendo, comendo, se alimentando, conversando. Da mesma forma, aqui na Terra, a gente tem que estar em comunidade também. Deus não nos fez seres isolados, Ele nos fez seres sociais. E, como sociedade, nós precisamos vir à igreja, né? A gente vai encontrar gente difícil? Vai, lógico. Vai encontrar gente que fala mal de você? Vai. E aí, por isso, você vai deixar de participar dessa comunidade por conta disso? Vai perder a sua salvação se isolando por conta disso? Ah, mas eu posso servir a Deus sozinho lá na minha casa. Pode, mas não é o plano de Deus. É o plano de Deus. Esse é que é o problema. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é te purificar através das provas que você passa na comunidade, né? Se toda dificuldade que a gente passar na igreja, a gente começar a se isolar, a gente vai acabar se perdendo, né? Perdendo esse objetivo que Deus traçou para nós. Então, Ele nos coloca pessoas difíceis no meio justamente para nos provar mesmo, né? Para nos tornar, quando ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, tem irmãos que você só vai suportar, talvez não ame, mas sua obrigação é suportar, e não é por causa daquele irmão que você vai deixar de vir à igreja, né? O ideal dele é quando ele diz, amai-vos uns aos outros, e praticar o amor entre pessoas que são diferentes, com seu marido, com sua esposa, que vive na sua casa, dentro de você, com seus filhos, é difícil. Que dirá com pessoas que você não tem a prática, né? Que você pode dizer alguma coisa ali e ir embora e não ter que encarar nunca mais aquela pessoa. Seu marido, sua esposa, você tem que perdoar, está dentro da sua casa convivendo com você. Agora, o irmão da igreja, eu posso discutir com ele e me mudar de igreja? Né? Ah, não, porque nós não vamos para o mesmo céu, porque a igreja que vai para o céu é a igreja do Betinho, os que estão na igreja do Parque não vão, então eu vou me mudar para a igreja do Betinho, ou do Santa Fé, ou do Santa Cruz, ou do São Pedro, o que quer que seja, porque é lá que está a salvação, a igreja do Parque está perdida. Meu irmão, vai gente de toda a igreja, como também não vai gente de toda a igreja. Então, Deus, nosso caráter, ele é moldado pelas nossas relações em comunidade. Vamos tomar aqui, por exemplo, os dentes e as costelas, né? Por exemplo, você está com um problema, um dente está cariado, está tudo mais, então, você confia de tirar esse dente porque é fácil você colocar uma prótese, né? Não, é fácil, né? Eu tenho dinheiro, eu posso colocar uma prótese e tudo mais. Então, você extrai aquele dente. O normal é ficar banguela. Exato. O normal é ficar banguela. Mas a costela, você já viram alguém trocar de costela? Hã? Não, eu já ouvi história de que alguém tirou. Mas trocar, ninguém, nunca vi história de, não, eu vou trocar, botar uma prótese na costela. Então, quando você tem um problema na costela, você vai tratar aquele dali, porque você sabe que ela não pode ser substituída. Então, você vai tratar. Então, o problema é que, muitas vezes, quando a gente tem um problema, a gente acha que pode ser substituído aquilo dali.
E não pode. Isso é no casamento, né? Não está dando certo. Deixa essa miserável para lá, ou então deixa esse miserável para lá e tudo mais. Então, mas é uma coisa que nós temos que tratar o problema. Então, aqui os irmãos, nós não podemos tirar o irmão esse, tirar aquilo para satisfazer. Não, vamos tirar aqui o Marcelo, que o Marcelo está sendo uma pedra de tropeço aqui para a igreja. Né? Vamos tirar aqui. Não, o Marcelo vai ficar aqui. Marcelo vai ficar aqui com seu defeito de caráter e tudo mais. Ele vai ficar aqui até que ele seja restaurado, ou então ele mesmo diga que não quer mais. Né? Eu estou falando aqui o Marcelo porque a gente tem intimidade para falar isso. Né? Ele sabe que eu estou brincando, que eu não... Né, tudo mais. E a gente... Oi, pode dar. Mas é assim, você vai encontrar irmãos com problema, com dificuldade, seja onde for, qual for a igreja que você for. E se você é uma pessoa santa, então você é santa assim, que não precisa mais de transformação, porque se você for para a igreja, você vai terminar se contaminando. Não, fique lá. Por favor, não venha não. Fique lá, espere seu arrebatamento lá. Né? Mas se você também tem problemas, tem dificuldades, venha. E aqui juntos nós podemos compartilhar nossas dificuldades e procurar nos solucionar uns aos outros. A Toninha quer falar, é? Isso. Não? No entendi. Olha, a gente tem que entender que a igreja é um corpo, a cabeça é Cristo e nós somos os membros. E a igreja do parque está aleijada. Está aleijada, está manca, está faltando olho, está faltando ouvido. E nós temos sido, assim, a nossa adoração em comunidade, ela tem sido prejudicada porque esses órgãos estão faltando, né? São órgãos que a gente está sentindo falta. É verdade. Aqui, encerrando aqui os nossos comentários, a Helena diz que a igreja é integração, nos fazemos corpo, não pode faltar membros. Eu concordo, Helena, plenamente, né? A irmã Inglis, que hoje está morando em outra cidade, eu não sei bem qual é a cidade que ela está agora, que foi daqui do Parque Piauí também, né? Diz acho que está lá por lá da Bahia. Bom dia, minha igreja do coração. Bom dia, Marta. Né? A Inglis está mandando mensagem. Marta é mais conhecida do que Farinha, né? Meus sentimentos pelo nosso irmão, orem por mim, não estou muito bem de saúde. Quando não vou à igreja, acompanho o culto aqui pelo canal, né? E a Margarida diz que a igreja é um lugar de recuperação da alma, como a Edmilson falou, é como se fosse um hospital. E a Sheila diz que temos que aprender a conviver com todo mundo, porque nós também temos defeito, né? A gente acha que só os outros têm defeito, né? Que a gente é tudo lindo e maravilhoso, né? Não, o irmão é que está errado. Ele tem que consertar, né? Quando, na verdade, Deus está usando o irmão para trabalhar na nossa vida e a gente não está vendo, né? Não está entendendo a situação. Mas é isso, né? Muito bom, muito boa aí a recapitulação da lição. Como a Edmilson falou, é na recapitulação que eu aprendo a lição. Eu leio a lição 2, 3 vezes, mas eu só aprendo a lição na recapitulação. Deus é maravilhoso com os planos dele, né? Só fechando aqui a parte da lição, é o seguinte: quando Deus instituiu a igreja, Ele colocou uns para isso, uns para aquilo, para isso. Ele até diz, né? Uns para a cura, outros para o dom da palavra, outros para a oração, outros para... Então, ele foi colocando para que a gente juntos, né? Só que, por exemplo, quem tem o dom da oração, quem tem o dom da cura, mas não diz aqui que ele seria perfeito. Às vezes, é uma pessoa que às vezes é zangado, então... às vezes vamos já chamar estressado, né? Estressado e tudo mais. Às vezes é uma pessoa, outro que às vezes gosta de se queixar e tudo mais. Nós estamos buscando essa perfeição, mas você tem muito o que contribuir com a obra de Deus. Traga o seu talento para cá. Traga o seu talento para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. Deus não colocou um talento em você para você ficar enterrado, para você enterrar esse talento. Traga esse talento para cá e peça que Deus, o ourives, né, que molda todas as coisas, aqueça esse talento, aqueça e molde ele.
Então, meu apelo nessa manhã é que nós, cada dia, devemos procurar unificar nossos dons, nossos talentos na obra de Deus, e Deus pode fazer muito por você e em você pelos outros. E fica realmente enfatizando o convite do Edmilson, que a gente tem vaga para trabalhar em tudo quanto é área, né? Então, quem estiver disposto, não precisa nem esperar chamar, é só se dispor, diz, olha, estou à disposição, o que está precisando de mim aí eu faço. Ô, meu irmão, vai estar precisando sim, que a gente está precisando de mão de obra, né? Pois vamos orar, né, Edmilson? Santo e eterno Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelas as lições, os ensinos que tu tem colocado à disposição da tua igreja, através da escola sabatina, através dessa lição, através dos irmãos, do viver diário de cada um, e que possamos cada dia, Senhor Deus, como corpo de Cristo, possamos estar juntos para a edificação dessa obra, desse trabalho que tu tanto quer concluir aqui nesta vida. Amém. Perdoe as nossas falhas, fica com cada um aqui presente, também aqueles que estão do outro lado da tela, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Amém.